O TOC, cientificamente denominado transtorno obsessivo-compulsivo, é uma condição psiquiátrica severa e complexa caracterizada por dois componentes principais que trabalham em conjunto de forma destrutiva: obsessões e compulsões que se retroalimentam. As obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens mentais recorrentes, persistentemente intrusivos e profundamente desagradáveis que invadem a consciência contra a vontade expressa da pessoa. Diferentemente dos pensamentos normais e preocupações cotidianas que todos nós temos ocasionalmente, as obsessões no TOC são egodistônicas, significando exatamente que a pessoa afetada reconhece completamente como irracionais e sem qualquer sentido lógico, mas é absolutamente incapaz de controlá-las ou eliminá-las de suas mentes. Esses pensamentos obsessivos causam ansiedade intensa ou mal-estar psicológico relevante que interfere significativamente nas atividades diárias, funcionamento profissional e relacionamentos pessoais com familiares e amigos. As compulsões, por outro lado, são comportamentos repetitivos ou atos mentais que a pessoa sente-se psicologicamente compelida e obrigada a realizar em resposta direta às obsessões, frequentemente seguindo regras rígidas estabelecidas pela mente afetada pela doença. Alguns pacientes apresentam obsessões puras, sem compulsões aparentes, mas a maioria experiencia ambas simultaneamente de forma entremeada e contínua. Um dos fatos mais perturbadores revelado por pesquisas epidemiológicas rigorosas é que 55% dos casos, na comunidade geral, apresentam apenas obsessões sem compulsões aparentes, enquanto 70% dos pacientes que procuram um tratamento clínico profissional apresentam obsessões e compulsões associadas. Isso sugere claramente que muitos milhões sofrem silenciosamente, sem nunca buscar ajuda profissional por vergonha ou medo. A prevalência populacional é significativamente maior do que historicamente se acreditava por décadas por profissionais ingênuos. Enquanto estudos antigos consideravam TOC como uma doença rara e obscura, pesquisas modernas rigorosamente controladas e internacionais estimam que entre 1,0% e 2,5% da população mundial sofre de TOC ao longo de suas vidas completas. Em clínicas psiquiátricas especializadas, esse número salta dramaticamente para aproximadamente 10%. Tornando o TOC o quarto diagnóstico psiquiátrico mais comum após fobias específicas, transtornos relacionados a substâncias químicas e depressão maior. A doença afeta tanto homens quanto mulheres igualmente, embora mulheres sejam estatisticamente ligeiramente mais diagnosticadas, possivelmente por subrelatório masculino persistente e envergonhação aumentada. Diferentemente de outras condições psiquiátricas severas, como esquizofrenia ou transtorno bipolar, o TOC frequentemente mantém um insight preservado na maioria dos casos clínicos. Pacientes reconhecem claramente e completamente a irracionalidade profunda de seus pensamentos e comportamentos compulsivos destrutivos, o que, paradoxalmente, aumenta exponencialmente seu sofrimento psicológico geral. A luta contínua contra seus próprios pensamentos irracionais e impulsos incontroláveis é exaustiva em nível neurobiológico profundo, levando frequentemente a fadiga mental crônica severa, depressão comórbida significativa e ansiedade generalizada em aproximadamente 62% dos casos diagnosticados clinicamente. Essa comorbidade frequentemente complica dramaticamente o quadro clínico geral e reduz significativamente a qualidade de vida global dos portadores. Aqui reside a verdade neurobiológica que é verdadeiramente aterradora e reveladora para a compreensão. Estudos de neuroimagem revolucionários e sofisticados revelaram que o cérebro de pessoas com TOC funciona de forma fundamentalmente diferente e anormal em comparação direta com cérebros neurologicamente saudáveis. Especificamente, existe hiperatividade anormal e patológica no circuito córtico estriado tálamo-cortical, ou CCETC.
uma rede neural complexa que deveria coordenar movimento voluntário, motivação emocional e filtragem crítica de pensamentos potencialmente irrelevantes ou perigosos. Este circuito consiste em 3 estruturas cerebrais principais anatomicamente conectadas: o córtex órbito-frontal, que avalia ameaças potenciais; o estriado ou núcleo caudado, que processa recompensa e formação de hábitos; e o tálamo, que filtra informações sensoriais e cognitivas. Em indivíduos neurologicamente saudáveis, este circuito funciona como um sistema sofisticado de detecção e filtragem eficiente de ameaças falsas desnecessárias. O cérebro percebe uma ameaça potencial ou perigo, avalia racionalmente, considerando todos os fatores contextuais relevantes, e se determinado que não é realmente uma ameaça genuína e presente, o tálamo bloqueia proativamente essa informação, de modo que não chegue à consciência. Em pessoas com toque, este mecanismo de proteção neural falha catastroficamente e completamente em suas funções. Os neurônios específicos do córtex órbito-frontal disparam repetidas e anormalmente, continuamente sinalizando perigo e ameaça que absolutamente não existe na realidade objetiva. O estriado, em vez de processar essas informações distorcidas normalmente, amplifica e intensifica ainda mais o sinal de falsa ameaça. O tálamo, simultaneamente, não consegue filtrar efetivamente, permitindo que informações distorcidas e patológicas alcancem a consciência. O resultado neurobiológico é um loop neural infinito e implacável que se auto-perpetua: alerta falso repetido, resposta de medo amplificada, compulsão comportamental para alívio, reforço maladaptativo do padrão patológico. Estudos recentes com ressonância magnética funcional, fMRI, de alta resolução, mostraram que aproximadamente 250 genes foram identificados como contribuintes genéticos significativos para o desenvolvimento de toque em populações vulneráveis. Esses genes estão mais ativos em 3 regiões cerebrais críticas para a doença: o hipocampo, que é responsável por memória e contexto; o estriado, que governa a formação de hábitos automáticos; e o córtex cerebral, que realiza processamento cognitivo superior. Essa descoberta revolucionária, absolutamente importante, publicada em Nature Genetics em 2024, envolveu análise estatística complexa de mais de 50 mil pessoas diagnosticadas com toque versus 2 milhões de controles saudáveis, representando o maior estudo genético de toque já realizado na história científica internacional. Os neurotransmissores também desempenham um papel absolutamente central nesta patologia neurobiológica complexa. Serotonina é o neurotransmissor mais amplamente estudado em pesquisas sobre toque contemporâneas. A hipótese serotoninérgica clássica sugere que desregulação significativa na transmissão de serotonina entre neurônios contribui fundamentalmente aos sintomas obsessivo-compulsivos observados. Pacientes com toque mostram desregulação clara e consistente de serotonina que impede a regulação normal e adaptativa de medo, ansiedade e tomada de decisão racional. A dopamina também é relevante clinicamente, particularmente nas vias de recompensa cerebral mesolímbica. Comportamentos compulsivos ativam anormalmente as vias dopaminérgicas, criando um reforço paradoxal que perpetua o ciclo compulsivo destrutivo. O glutamato, um neurotransmissor excitatório potente, contribui para a plasticidade sináptica anormal, permitindo que circuitos neurais disfuncionais se fortaleçam através de repetição contínua do padrão patológico. O toque não se limita simplesmente a lavar mãos repetidas vezes ou verificar fessuras múltiplas vezes, embora essas sejam manifestações comuns e mais conhecidas publicamente. Pesquisadores especializados identificaram aproximadamente 18 subtipos diferentes e distintos de toque, cada um com seus padrões obsessivos e compulsivos únicos e específicos. Os 5 principais agrupamentos temáticos foram identificados através de análise estatística rigorosa de aproximadamente 300 casos clínicos documentados, e esses 5 principais explicam mais de 60% da variação sintomatológica clínica observada empiricamente. O primeiro tipo principal é verificação ou checking OCD.
onde pacientes obsessivamente verificam se portas estão adequadamente trancadas, fogões desligados completamente ou se cometeram erros profissionais significativos. O medo central obsessivo é que algo terrível e catastrófico acontecerá se não verificarem repetidamente múltiplas vezes. Um paciente típico pode verificar o carro 50 vezes antes de conseguir deixar o estacionamento, ou gastar uma hora inteira conferindo se enviou corretamente um e-mail crucial de trabalho. Essa compulsão de verificação causa a dúvida patológica característica, a sensação terrível e insuportável de que nunca há certeza suficiente, não importa quantas vezes se verifique repetidamente. Contaminação OCD é um dos subtipos mais debilitantes e perturbadores de todos clinicamente. Pacientes temem obsessivamente contaminação por germes invisíveis, sangue, sujeira ou substâncias químicas tóxicas perigosas. Mais perturbador ainda é o conceito expandido de contaminação mental ou moral, onde pacientes temem que pessoas moralmente imorais ou eventos traumáticos possam contaminar psicologicamente sua mente através de mera associação ou pensamento. Compulsões podem incluir lavar as mãos centenas de vezes diariamente até ficarem sangrando profusamente, evitar obsessivamente tocar em qualquer coisa fora de casa por medo extremo, ou descartar roupas inteiras que tocaram em pessoas consideradas contaminadas. Simetria e ordenação OCD envolve necessidade obsessiva de que coisas materiais sejam simétricas, ordenadas perfeitamente ou se sintam corretas psicologicamente de forma intuitiva. Se algo está desalinhado ou incompleto em qualquer forma, pacientes experimentam mal-estar intenso e intolerável. Frequentemente afeta crianças e adolescentes, mais que adultos. Compulsões podem incluir organizar itens por horas ininterruptas, contar objetos compulsivamente, repetidamente, ou reorganizar até conseguir a sensação correta de "está bem agora". Pensamentos intrusivos e ruminação envolvem obsessões puramente mentais sobre temas perturbadores, como perda de controle, pensamentos blasfemos religiosos e morais ou preocupações relacionadas à sexualidade indesejada e repugnante. Estes são particularmente perturbadores porque as compulsões são completamente mentais, repetição mental circular, neutralização cognitiva de pensamentos, procura obsessiva por reassurance. Pacientes podem gastar literalmente horas em discussões mentais circulares, tentando resolver um pensamento obsessivo que é inerentemente insolúvel logicamente. Colecionamento ou hoarding OCD envolve necessidade compulsiva irresistível de colecionar ou guardar obsessivamente itens que parecem ter valor absolutamente zero ou negativo. O medo central é que jogar algo afora causará algo ruim ou será moralmente errado fundamentalmente. Diferentemente de acumulação simples, em TOC há obsessões específicas ativas impulsionando continuamente o comportamento compulsivo. O TOC não apenas causa sofrimento psicológico intenso e constante ininterrupto, causa desabilitação funcional severa e progressiva em múltiplos domínios importantes de vida. Estudos epidemiológicos mostram que 62% dos pacientes com TOC têm comorbidade diagnosticável com outros transtornos psiquiátricos simultaneamente. Os mais comuns são depressão maior, 37% dos casos, transtorno de ansiedade generalizada, 31% dos casos, transtornos do pânico ou agorafobia, 22% dos casos, fobia específica significativa, 15% dos casos, e fobia específica, 15% dos casos. Esta sobreposição complexa de diagnósticos múltiplos torna o tratamento dramaticamente mais difícil e complicado, reduzindo significativamente a prognose esperada para a recuperação. O custo econômico e produtivo é imenso e frequentemente completamente ignorado pelas autoridades. Pacientes com TOC têm taxas muito maiores de ausência do trabalho por dias ou semanas inteiras, completa incapacidade para manter trabalho estável e conflitos relacionais devastadores. Casamentos frequentemente se deterioram e terminam sob o peso insuportável das compulsões. Relacionamentos com filhos sofrem significativamente quando compulsões consomem literalmente todas as horas que poderiam ser dedicadas à família e relacionamentos interpessoais. A qualidade de vida geral de pacientes com TOC é frequentemente comparável ou ainda pior que a de pacientes com depressão severa ou esquizofrenia não tratada. Muitos pacientes enfrentam culpa profunda e irracional sobre seus pensamentos obsessivos intrusivos aterradores.
Um paciente com Harm OCD, pensamentos obsessivos sobre fazer mal, descreve estar preso em um estado de horror contínuo e inescapável, ao contemplar pensamentos perturbadores sobre prejudicar pessoas amadas. Embora estes pacientes praticamente nunca atuem estes pensamentos indesejados e violentos, a distância psicológica é absolutamente nula. Eles vivem em terror constante de si mesmos, acreditando secretamente que são fundamentalmente maus, apesar da lógica racional dizer completamente o contrário. Ao contrário de muitas condições psiquiátricas crônicas e intratáveis, existem tratamentos claramente eficazes, baseados em evidências científicas para toque, quando corretamente implementados por profissionais treinados e experientes. O padrão ouro terapêutico estabelecido internacionalmente é a combinação sinérgica de terapia cognitivo-comportamental, TCC, especificamente a técnica de exposição com prevenção de resposta, ERP, combinada com farmacoterapia apropriada e bem monitorada. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRI, são a medicação de primeira linha recomendada pelos protocolos internacionais. As mais efetivas e extensamente estudadas são fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina e citalopram, em doses elevadas. Clomipramina, um antidepressivo tricíclico com propriedades serotoninérgicas mais potentes, também é clinicamente efetiva, mas causa mais efeitos colaterais significativos. Estudos controlados mostram que ISRI reduzem sintomas em aproximadamente 40 a 60% dos pacientes diagnosticados clinicamente. Crucialmente, as doses necessárias para toque são 2 a 3 vezes mais altas do que as usadas para depressão, e o tempo necessário para a resposta completa é mais longo, frequentemente 8 a 12 semanas ou ainda mais. A terapia cognitivo-comportamental, particularmente a abordagem de exposição com prevenção de resposta, ERP, também é igualmente efetiva clinicamente. Na ERP, o paciente é gradualmente exposto aos estímulos que provocam obsessões, enquanto é impedido de realizar as compulsões de alívio comportamental. Inicialmente aumenta a ansiedade, mas a redução espontânea de ansiedade que ocorre quando o paciente não realiza a compulsão de alívio recondiciona neuralmente importante. Repetições múltiplas fortalecem novas associações neurais saudáveis, onde a obsessão não está ligada à necessidade compulsiva irresistível. A combinação de ISRI mais TCC produz maiores taxas de remissão que qualquer um dos tratamentos sozinho. Aproximadamente 50 a 60% dos pacientes mostram resposta significativa quando ambas as abordagens são empregadas corretamente. Aproximadamente 30% dos pacientes resistentes aos tratamentos convencionais. Nestes casos, estratégias alternativas como estimulação cerebral profunda, terapia de realidade virtual ou combinações medicamentosas inovadoras oferecem novas possibilidades. O transtorno obsessivo-compulsivo permanece como uma das condições mais debilitantes e profundamente incompreendidas da psiquiatria moderna contemporânea. Não é um traço de personalidade interessante ou sinal de genialidade criativa, como romanticamente às vezes é retratado. É um distúrbio neurobiológico profundo que merece reconhecimento médico sério e tratamento especializado adequado. Se você ou alguém próximo experimenta obsessões e compulsões que consomem mais de 1 hora por dia, procure avaliação por especialista treinado em toque. Recuperação é possível. Mas primeiro, o silêncio deve ser quebrado. O próximo passo é seu. A liberdade da prisão mental é possível.